e que avançou porque nós tínhamos dados técnicos da Embrapa. Então, agora, com certeza, ele está mais atualizado e está com a palavra aí, agradecendo a contribuição que ele deu ao Código Florestal Brasileiro. Bom dia, quase boa tarde a todos, né? Também cumprimento a mesa, todos os presentes. Eu vou direto aqui ao assunto. Eu acho que hoje, assim, o território nacional, não é? Ele está sob dois grandes comandos. Um comando é o do governo federal, que atribui constantemente terras para diversas finalidades. E que, na maioria dos casos, isso sai do campo da produção. Ele cria unidade de conservação, terra indígena. Então, existe uma iniciativa que é a atribuição legal de terras. E depois existe a área que é explorada, desde os assentamentos, passando pela agricultura, etc., sobre a qual também existe uma legislação federal que restringe o uso ou favorece determinados usos. Como foi mencionado aqui, avança aqui, nós fizemos um trabalho no passado, e a Embrapa continua fazendo esse trabalho, que é de manter um banco de dados de toda a atribuição de terras pelo governo federal. Então, lá em Campinas, na Embrapa Monitoramento por Satélite, nós temos um banco de dados sempre atualizado, pegando várias fontes, de toda a atribuição de terras pelo governo federal. Hoje nós temos 1.871 unidades de conservação no Brasil, nós temos 600, redondinho mesmo, não era 600 até agora há pouco, agora são 600 terras indígenas, e para cada área dessa, no banco de dados, tem quando foi criado, qual é a dimensão, etc. Isso representa as áreas protegidas no Brasil, o que o Deus Dará apresentou agora há pouco, não é? O código ele não se aplica a isso daí, ó. Ele se aplica ao que está em branco, ao resto. Foi para isso que ele foi dirigido. Agora, eu, no meu trabalho, estou há 37 anos como pesquisador da Embrapa, trabalhando com inteligência territorial. Eu acho que eu vou dividir a minha carreira em dois momentos, antes do CAR e depois do CAR. E vou tentar mostrar isso aqui. Nós temos também atribuição pelo governo federal de terras para a reforma agrária, para quilombolas, né? Hoje, só para a reforma agrária, já foram atribuídos 88 milhões e meio de hectares do país, né? É um número grande. Quando a gente junta tudo, dá isso. O Brasil está assim. Você construir estrada, você cuidar da macrologística com esse desenho territorial, não é algo simples. O mínimo, falta muita inteligência em muitos lugares. E ainda há mais demanda por se atribuir mais terras. Então, nós temos, de um lado, essa questão, e, paralelo a isso, então, a questão do uso e ocupação das áreas. Nós temos hoje 12.184 áreas atribuídas pelo governo federal, 37% do Brasil está legalmente atribuído. Quando você chega lá no caso, por exemplo, do Amapá, só não está legalmente atribuído pelo governo federal aquele cinzinha que sobrou lá. O governador ele nem entra nos outros lugares sem autorização, porque são terras indígenas, são coisas assim, né? Então, nós temos situações muito diferenciadas no país. Não é possível discutir CAR, discutir agricultura, ignorando esse movimento de atribuição de terras. A maioria dessas unidades tem conselho gestor, tem emprego, tem gente, tem diretor, tem código no CIAF, tem orçamento. Isso é um processo que continua. Eu só queria, e aqui eu concluo com isso, nós não podemos esquecer e discutir o Brasil, como disse muito bem o Aldo Rebelo, olvidando isso daqui. O próprio código contempla isso em vários dos seus artigos, né? Pois bem, essa é a situação hoje, se você olhar tudo que está atribuído, né? Agora, o cadastro ambiental rural, eu acho que talvez o fruto mais excepcional que nós temos desse Código Florestal. Porque eu retomo aqui o que o Deus Dará apresentou. Quer dizer, nós tínhamos desse lado o que estava atribuído e desse lado o que está cadastrado. Esse cadastro é muito preciso. Aqui é um exemplo de São Paulo. São Paulo trabalhou com ortofoto, com 1 metro de resolução. Então, cada produtor, quando o Deus Dará apresenta esses números, eu vou apresentar os números da Embrapa, que é com a mesma base de dados, são dados que dá para discutir com 10 metros de detalhe. Se alguém falar que o meu dado está errado, ele vai ter que me dizer em que município e que imóvel, porque isso tudo foi trabalhado. Então, são centenas de milhões de polígonos. A Embrapa tem uma colaboração com o Serviço Florestal Brasileiro, compartilha esses dados,
Então, em dezembro, que houve até uma certa polêmica, nós baixamos todos esses dados e trabalhamos estado por estado, município por município, quanto tem de APP em cada município, em cada estado, em cada microrregião, né? E assim nós estamos trabalhando nisso. E como Deus dará disse, os nossos dados convergem bastante em termos de resultados. Eles têm uma atualização mais constante. E por isso, que, como ele disse, os números sempre eles vão variar um pouco. Porque se os 4 aqui venderem as fazendas e ele comprar, ele vai refazer o CAR, porque é um novo CPF. Não é? Mas se a Mônica, ela dividir a fazenda para 3 pessoas diferentes, também novo CPF. Então, vai haver um movimento, o tempo todo tem imóvel entrando no CAR, tem imóvel saindo do CAR. Eu estou dizendo isso porque alguém vai falar, mas o seu número, a semana passada, tinha 0,5% para cá, 0,5%. Isso sempre vai haver, porque tem um movimento. Então, vamos olhar um pouquinho a análise que a Embrapa fez, é a análise até abril, que são esses 4 milhões de imóveis, que já recobrem quase 410 milhões de hectares. Quando a gente cruza com aquilo, o que é o vermelho? É o que ainda não está claro, o que ainda não está na base. Quer dizer, o Mato Grosso que ainda não migrou os dados, o Espírito Santo que não migrou os dados. Depois, gente que ainda falta cadastrar, mas está menos vermelhinho dele já, porque já se cadastrou muita gente aqui. E isso aqui é tudo terra devoluta. Tudo terra devoluta. Então, hoje a gente tem, pela primeira vez, pelo menos na Embrapa Monitoramento por Satélite, em termos de inteligência territorial, a explicação de como está a situação de 90% do território nacional. Porque tudo isso junta tudo numa base única e é extraordinário o que a gente pode fazer. Então, eu me permito, nessa segunda parte, para mim a mais importante, de destacar os resultados dessa análise da Embrapa. Eu não vou discutir aspectos que foram levantados aqui de ordem jurídica, de ordem processual. Eu vou falar da importância para a agricultura brasileira de trabalhar com essas informações. Pelo menos para nós, na Embrapa, é importantíssimo. Olha o resumo da ópera atual, certo? Como é o uso e ocupação das terras no Brasil. Isso aqui é o Brasil. 13,1% são unidades de conservação estrita. Nós retiramos daí todas as APAs. Estão fora daí as APAs. Terra indígena, 13,8%. Tudo isso é vegetação protegida. Você não pode ir lá... isso está protegido por lei, certo? Depois nós temos as áreas de vegetação nas áreas terras devolutas e também dentro ainda daqueles imóveis não cadastrados, que por satélite a gente fez uma avaliação disso. Quanto tem preservado dentro dos imóveis rurais brasileiros? 20% do país. 20,5%. Isso vai aumentar ainda, porque vai entrar mais gente que vai se cadastrar. Vai passar de 21, de 22, quem sabe chegue a 1/4 do país. Acho que não, mas vai... Então, os agricultores preservam dentro dos seus imóveis, em vegetação nativa, 20% do território nacional, foi o que o Coaraci mencionou ali no início. Quer dizer, não tem no Brasil nenhuma profissão, jornalista, deputado, agrônomo, pesquisador, bombeiro, minerador, não há profissão que preserve tanto o meio ambiente como os agricultores. E esse número é esse número que a gente pode discutir até detalhe de 10 metros. Foi o que o Deus dará mencionou. Quer dizer, o CAR trouxe de forma inequívoca o papel absolutamente relevante, incontornável dos agricultores na preservação. Quem preserva meio ambiente no Brasil chama-se agricultor. E em 22 dos 27 estados, eles preservam mais que todas as unidades de conservação e terra indígena juntas. Quer dizer que todas as unidades de conservação e terra indígena junta, em 22 dos estados, é muito menos do que os agricultores preservam. Então, também não tem Secretaria de Meio Ambiente, ONG, empresa, não há instituição no Brasil que preserve mais, nem as secretarias, do que os agricultores. E esses números nós temos detalhadamente. Segunda-feira, agora no COSAG da Fiesp, eu vou apresentar detalhadamente os dados de São Paulo. Mesmo em São Paulo, 22% está preservado da área dos agricultores. Em Minas Gerais, é 33%, quer dizer, da área que foi cadastrada, eles preservam 33%. A exigência do código era 20%. Em todos os estados, eles preservam mais, no total, do que as exigências do código, sem considerar a lei do tempo, sem considerar nada, né? O resultado disso... nós temos as pastagens nativas, tem um trabalho muito interessante da Embrapa sobre isso, as pastagens plantadas e a área cultivada efetivamente com lavouras, né? Então, se nós juntarmos o que os agricultores têm hoje, bem, e as cidades e a infraestrutura. Então, se a gente olha aqui,
metade do país está ocupado pela agricultura. Talvez um pouco mais da metade. O que ela usa mesmo? Isso aqui, ó. Ela usa 22%, que ela removeu a vegetação e ela deu outro destino. Porque isso aqui é pastagem nativa, e isso aqui ela preserva. Essa agricultura que preocupa tanto o mundo, que o Aldo Rebelo falou, toda essa cana, toda essa celulose, os 230 milhões de toneladas de grãos, com 9%. Qualquer país da Europa, se você falasse que você cultiva 20%, eles iam achar pouco, né? Só com 9% nós estamos fazendo isso. Foi o que o doutor Maurício disse aqui. Não é? Como que essa marca não é levada para fora? O que tem, então, de vegetação nativa hoje? 66% do Brasil está em vegetação nativa, no mínimo, certo? Porque é o total disso, com isso, com isso e com isso. E isso aqui é o papel da Embrapa. A gente costuma dizer numbers and facts. Eu costumo dizer lá numbers, maps and facts. Nós temos maps, nós temos mapas. Isso é número, mapa, dá para discutir em qualquer fórum hoje. Porque esse número aqui tem com um detalhe de quase 10 metros. Todos os imóveis, eu tenho lá na Embrapa um por um dos imóveis. Não é? Agora, nós temos pastagem nativa. Vocês conhecem alguém que compra semente para plantar Pantanal? Ou não, esse ano eu vou comprar semente para plantar pampa. Ou eu vou comprar muda para plantar caatinga, para fazer um pasto. Não, isso é vegetação nativa. No Pantanal, vegetação nativa. Fica assim, de água. Imagina que alguém... Isso é absolutamente vegetação nativa. Certo? Nativa. Né? Sobrou ali o campo de pouso, isso é o Pantanal, certo? Na pampa, a mesma coisa. Ninguém planta pampa. Não é? Mesma coisa na caatinga. Nós temos isso em campos de altitude, temos isso no cerrado. Parte do cerrado são de pastagens nativas. Tem pastagem plantada, mas tem pastagem nativa. Quer dizer que se nós estendêssemos, e é justo, a vegetação nativa até aqui, nós temos quase 75% do país em vegetação nativa. Eu não sei o que querem mais da agricultura, entendeu? Não sei. Né? Um país que faz isso, tem gente querendo o quê? Mais ainda. Então, 100% do país sem agricultura. Isso aqui é o que a gente chama vegetação protegida. Isso aqui é o que a gente chama preservada. Esses termos têm acordo entre Embrapa, Serviço Florestal Brasileiro. E isso é o conservado. Você se serve, conservar. Você se serve e usa. Né? Então, esse é o queijinho. Agora, esse queijinho ele é móvel, porque os dados estão sendo atualizados. Então, não muito, mas alguma coisa pode mudar. Primeiro, porque nós estamos vivendo uma intensificação no uso das pastagens muito interessante. Esse limite aqui já não é tão rígido. Não é tão rígido. E depois, aqui nós temos inovações tecnológicas, como a integração lavoura, pecuária, floresta. Onde é que eu ponho isso aqui? Ponho dentro da área de pastagem ou ponho dentro da área de lavoura? Põe onde? E olha que não é pouco, hein? Vai bater em 15 milhões de hectares. 15 milhões de hectares, certo? 15 milhões de hectares. Imagine que a gente fizesse isso com vegetação nativa. Nós temos que imaginar a evolução da legislação, e eu vou concluir com isso, nesse sentido, de incorporar as novas tecnologias. Eu me permiti de colocar aqui uma integração lavoura-floresta-pecuária, que ainda não chegou, mas vai bater já já, em 2%. Bom, é uma área que, uma época do ano está tudo para cá, depois pode estar tudo para lá. Então, na Embrapa, esse conjunto de coisas continua sendo trabalhado com critérios de inteligência territorial, mas nunca nós tivemos um retrato tão exato do país. E se é hora de fazer um brand, se é hora de fazer uma marca, eu acho que a marca ela passa por aí. Eu queria concluir dizendo o seguinte, que para a evolução desse código, é fundamental a gente se aproximar da realidade da agricultura brasileira. E se alguém aqui dentro tivesse dito hoje que conhece a agricultura brasileira, se o presidente Maurício tivesse dito, se eu tivesse dito, o Colato, se alguém falasse, o Coraci, que conhece a agricultura brasileira, é porque terminou de estudar ontem à noite, né? E tarde da noite, né? Porque a semana passada já está desatualizado. Se foi a semana passada, já desatualizou. Aqui, para vocês terem uma ideia, é uma área que a gente monitora com o BNDES, com bancos há muitos anos, no Oeste Baiano. Isso aqui, tudo que está em verde ali, era pastagem extensiva. Cerrado com pastagem extensiva. O vermelho era quando começou a produzir soja, milho intensivo. E vocês veem aqui que tem aqui um pivô de irrigação, e aqui 6 pivôs de irrigação. Não sei se dá para ver, roxo.
Isso é 1990. Vejam 2000. Vejam 2010. Vejam 2015. Então, o código ele teria que estar acompanhando esse mundo, essa inovação tecnológica. Tem palavra irrigação no código? Não tem. Tem equacionamento da irrigação? Não tem. Passou longe. Quer dizer que no Rio São Francisco, você não pode ocupar a beira do Rio São Francisco no semiárido, mas todos os projetos de irrigação são na beira do rio. Aliás, é o único lugar que tem solo profundo, porque se você se afastar 1 quilômetro, 2, vai ser a área que saliniza, que é de pedra, que não presta, né? Agora, o código, ele teve a preocupação, na época, e aqui eu me permito um termo técnico, de falar muito de ocupação das terras, não de uso. Não dava para falar de uso. Então, ele falou ocupação. Encosta não pode ocupar. Beira de rio não pode, é ocupação das terras. Nós temos que migrar agora para o uso das terras. Uma encosta com cafeicultura há um século, fazendo conservação de solo e água, com vitivinicultura, com tecnologia, não tem problema. Mas uma área plana, que não é APP, que não é nada, alguém pode destruir com prática agronômica inadequada, numa área plana. E aí o código não fala nada. Então, acho que o código ele tem que evoluir no sentido, nesses próximos anos temos que ir pensando, já tem coisa acontecendo nesse sentido, tecnicamente, primeiro para incorporar a dimensão tecnológica. Pergunta de 1 milhão antes do almoço, vocês acham que a palavra tecnologia existe no Código Florestal Brasileiro? A palavra tecnologia no código, hein? Não tem. Pode dar um Ctrl F e procurar. Como é que pode, né? Por quê? Porque era só ocupação, não se falou de uso. Então, fundamental incorporar a dimensão tecnológica na prática agrícola para que o código incentive, premie as boas práticas, as práticas sustentáveis e penalize aquele que não faz prática sustentável. Hoje ele trata todo mundo igual, trata tudo como a agricultura do neolítico. Não, ele encosta, ele vai desmatar, queimar e vai ser um problemão. E tem lugar que é mesmo, mas tem muito lugar que não, depende da tecnologia, depende da tecnologia. Irrigação, aquicultura, integração lavoura, pecuária, floresta, tudo isso são realidades que estão mudando muito, que vão continuar, a legislação vai certamente contemplar isso. E tem essa valoração do custo efetivo da preservação. Nós estamos fazendo um cálculo econômico, quanto vale? Na minha conta, viu, Deusará, está dando 173 milhões. Milhões, certo? Porque eu agreguei um trabalhinho em cima do Mato Grosso do Sul e do Espírito Santo. Quanto que vale isso daí? O cálculo econômico mais vagabundo que a gente pode fazer é de custo-oportunidade, falar assim, quanto que vale um hectare em cada município desse? Um hectare vale tanto, bom, se o cara está com isso aí parado, quanto é que vale tudo isso? Nós vamos fazer esses números na Embrapa, mas junto com os colegas da Embrapa Soja, de outras unidades, nós vamos fazer um cálculo econômico muito mais sofisticado do que vale isso, né? Não como serviço ambiental, não. Isso eles já estão andando. Quanto vale isso que está lá? Quanto vale? Certo? Hoje não vale nada. Certo? Não vale nada, na maioria dos casos. Precisa valer. Já foi discutido isso aqui. Mas não adianta no grito. A gente tem que achar o mecanismo técnico, o caminho de construir isso. Por último, né, é essa necessidade que, legislativamente, a gente evolua da preocupação da ocupação para a ocupação do uso, para premiar o uso sustentável, as boas práticas, penalizar quem não as faz, né, e não ficar só centrado em termos de ocupação, porque a tecnologia muda completamente esse tipo de análise. Eu acho que a Câmara trabalhou e trabalhou muito bem, os elogios já foram todos feitos aqui, mas tem que continuar trabalhando, né, Colato? Tem que continuar, não é, Piau? Tem que continuar trabalhando para aperfeiçoar no sentido do uso, né? Agora mesmo tem aqui andando esse projeto da pecuária sustentável em reserva legal, né? Passou pela Comissão de Justiça. Bom, é um tipo de iniciativa que busca um uso sustentável para algo que estava talvez vedado para uma coisa ou para outra. Tem que caminhar nisso. Eu acho que não é que um dia a gente vai sentar e vai revisar o código. Certamente vão emergir muitas propostas, os estados têm feito. E há coisas que precisam ser, nós estamos agora acertando aí uma perspectiva de um acordo com o Serviço Florestal Brasileiro, nós temos que pensar também até conceitos que a gente vem usando. Conceito de módulo fiscal, eu concluo com isso, bom, é fundamental, o código está baseado nele, mas tem uma ADI que diz que não pode ser nele, tem que ser em cima do critério de agricultura familiar, né? Bom, se isso cair, cai a escadinha, cai tudo, quer dizer. Então, é muito sério essa questão das ADIs, porque elas são em pontos que desestrutura tudo que nós fizemos. Tudo que nós fizemos. Se o módulo fiscal não é o critério,
e for rejeitado, bom, acabou tudo o resto. Acabou o cadastro, acabou as distâncias, as medidas, tudo, certo? Não que vai jogar isso fora, mas você perdeu todo o sentido disso, né? E também, por exemplo, se eu tenho 500 hectares, concluo aqui, 400 é um lago, 100 é o que eu tenho de terra. Como é que eu pago ITR e tudo em cima do 100, que é a área útil da propriedade? Então, cabe uma reflexão sobre, mas se agora 20% eu não posso usar, ou se 80% eu não posso usar, qual é o tamanho do meu módulo? Porque na lei e no código está muito claro que o módulo é a área útil da propriedade. Então, a área útil agora ficou menor. Pode ser que grande vai virar médio. Pode ser que médio tenha virado pequeno. Talvez. Essas reflexões têm que ser feitas com calma. Não é para dizer assim, então agora ele não vai precisar mais preservar o que ele preservava. Não, não é isso. Acho que o que preservou é sagrado, está feito. Mas talvez ele possa se beneficiar. Os médios produtores foram muito prejudicados. Eu estou concluindo só mesmo. Bem, é para concluir mesmo. Então, há todo um campo técnico a ser explorado. Eu reitero, o código precisa evoluir. Evoluir na medida do possível, acompanhando essa dinâmica que tem a agricultura, que é eminentemente tecnológica, e não de expansão territorial, de desmatar. Não, a tecnologia tem que ser incorporada no código, temos que sair da noção de ocupação para a noção de uso, um código que cada vez mais premie as boas práticas, premie a conservação de solo, de água, de biodiversidade. Eu esqueci de mencionar aqui, eu pus aqui, ó, gestão da bioadversidade. Bioadversidade mesmo. Porque hoje o javali, não é? Eu escrevi há 10 anos atrás que a febre amarela ia chegar nas cidades com a recomposição de APPs. Não que eu estava contra, mas eu falei, sem gestão, você vai só plantar e deixar. Escrevi que a febre amarela ia chegar. Bom, você está fazendo coisas que mudam uma série de equilíbrios e trazem problemas. Então, tem que ter gestão dessas áreas. Não pode imaginar o agricultor que vai largar a área lá, eu já cumpri. Não, tem que ter gestão. Ah, mas não pode mexer. Ah, mas não pode combater formiga. Ah, não pode. Então, nós temos que evoluir, não é, para ter mecanismos de gestão razoáveis, etc., secretarias de meio ambiente dos estados. Então, isso precisa evoluir como tudo. A evolução é a regra da vida. Agradeço essa oportunidade, é sempre um prazer estar aqui na casa e a serviço. Muito obrigado. Obrigado, doutor Evaristo. Nossos palestrantes já falaram todos. Eu queria agradecer a cada um que já fez sua exposição. Nós estamos indo para a reta